Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4 a seguir. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 4, capítulo de número 1, versículo de número 4 a seguir. Enquanto os irmãos estão folheando as páginas seletivas, nós gostaríamos de glorificar a Deus por essa tão oportuna bênção de Deus estar ministrando aqui nesta igreja. Deus abençoe o casal, pastor que está aqui à frente, há muito tempo não o via, e fico muito feliz de ver o pastor, sua esposa, sua família. Que Deus os abençoe e que Deus possa multiplicar muito mais e abençoar o ministério de vocês em nome de Jesus. A toda esta família, o primeiro Deus que impedirá. Nós conhecemos a pastora presidente. A pastora presidente algumas vezes nos levou ali para Bernardes para pregar a palavra de Deus. E Deus é maravilhoso, né? Quantos encontraram a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Todos encontraram? Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz-nos assim: assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Você vai tomar teu assento dando glória a Deus do tamanho do milagre que você veio buscar. Aleluia, Deus. Queridos irmãos, dentro dessa temática, eu gostaria de consubstanciar-me nesse texto que lemos aqui essa noite. Nós vamos observar, meus irmãos, que o capítulo 1 do livro de Jeremias é por demais aqui que me chama a atenção. Nós vamos observar que o livro dele aproximadamente tem 53 capítulos. E nós vamos observar que esse texto e todos estes capítulos que se encontram aqui, relatando a história e o ministério deste profeta, a Bíblia vai dizer que a estrutura do livro de Jeremias se encontra exatamente no capítulo de número 1, pois aqui nós vemos que a Bíblia vai narrar acerca do começo do seu ministério e da chamada de Deus na sua vida. Nós vamos compreender, meus irmãos, que nesse período Deus havia levantado Jeremias para o único propósito. Segundo a Bíblia vai dizer que Israel encontrava-se em um período de declínio espiritual. Até porque se folhearmos a Bíblia Sagrada, nós sempre vamos encontrar um período instável na nação judaica. A Bíblia diz que Israel nunca esteve muito tempo firme com Deus, sempre estava oscilando. Um dos piores períodos que a Bíblia apresenta de Israel a Deus é o período dos juízes, e o segundo é o período de Jeremias. A Bíblia vai dizer que nesses dois períodos Israel esteve em uma obscuridade espiritual diante de Deus, pois nesse mesmo período o povo de Israel, como sacerdote, como juízes e como os profetas de Deus, estavam verbalizando o nome do Senhor. Porém, a Bíblia apresenta que eles estavam falando de boca para fora, pois o coração estava longe de Deus. Deus então vasculhando a nação de Israel, procurando alguém para usar. Deus encontra este moço na terra de Anatote, filho do
chamado Arão, havia pré-estabelecido, tinha que ser de Arão para ser sacerdote. Hilquias era sacerdote em Jerusalém, na terra de Anatote, servia ao Senhor. Ele, por sua vez, Jeremias por servir, porque a Bíblia não apresenta outros filhos deste sacerdote, apresenta apenas Jeremias. Ele deveria seguir as linhagens do seu pai, os passos do seu pai. Porém, a Bíblia diz que o próprio Deus, pela madrugada, chega até Jeremias e diz: eis que eu, antes que você se coronasse no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse de Damasco, eu já te santifiquei. A palavra santificação significa separado. Em outras palavras, Deus disse: antes que eu saísse da tua mãe, eu já te separei. E as nações te dei por profeta. A Bíblia diz que o Senhor falou: Jeremias, você é um profeta meu, e você vai entregar tudo aquilo que eu te mandar. Aí ele vai dizer: Jeová, mas eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei me expressar. E alguns pregadores têm por costume de pregar que literalmente Jeremias era uma criança, não, porque pela sociedade judaica existia duas maiores idades. A primeira idade judaica maior é os 12 anos, aonde o povo judeu passava por uma cerimônia chamada de bar mitzvah. Os judeus, quando completavam 12 anos de idade, teriam que perder o rabino da época e proferir 613 preceitos do Antigo Testamento. Dali em diante, esta criança de 12 anos de idade, esse adolescente, ele poderia responder por seus atos e poderia pagar suas contas. E se precisasse, ele poderia também estudar nas melhores faculdades teológicas da época. Segundo a Bíblia fala que a segunda maioridade judaica é os 30 anos de idade. Percebe que pela Bíblia Jesus aparece com duas idades, aparece aos 12 e aparece aos 30 anos. Jeremias, amigo, esse texto não era uma criança coisa nenhuma. Alguns dizem que ele tinha 22 anos de idade, mas o peso da responsabilidade de ser um profeta de Deus foi porque ele disse: Deus, eu não tenho capacidade. A palavra criança que aplica essa impossibilidade de executar a chamada de Deus. Aplica-se na exegese aqui a impossibilidade de poder executar o chamado de Deus. Mas o Senhor falou: não preocupa não, porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar, porque a minha palavra vem na sua boca. Levante só a direita nessa noite. Eu profetizo nessa noite que o decreto de Deus descerá para a sua vida. Só Deus levante a outra e olha para Jesus. Olhe para mim. Olhe para tua mão. Deixa ela lá. Olhe para mim. Se ela vir para cá, né? Bota ela para correr. Mas olhe para mim. Em nome de Jesus. Preste atenção. Jeremias estava diante de uma grande responsabilidade, uma grande tarefa de profetizar em nome de Javé. O profeta de Deus, ele não pode misturar as coisas. Como assim, pregador? O profeta não pode misturar amizade, emoção. O profeta não pode misturar as duas coisas, entre ser apegado com alguém e em falar em nome do Senhor. Como certa feita aconteceu com o profeta Natã. A Bíblia diz que Natã chegou até Davi e disse: olha, Davi vai falar a ele o seu desejo, dizendo: eu tenho um desejo de construir um templo magnífico para Deus. Eu queria fazer uma casa. Então o profeta, empolgado, não nos mandando falar, mas pela amizade, empolgado por ver a ideia do rei de glorificar a Deus, a Bíblia vai dizer que naquele instante ele vai dizer: viu, Senhor Deus, que o Senhor seja contigo, vai e faça conforme você quer. Só que aí o profeta foi para casa e ele se esqueceu que ele não tinha que falar por ele, tinha que falar por Deus, porque o profeta fala de Deus, não. Profeta não vê uma lista para passar direto de ninguém, irmão. Profeta não tem que misturar amizade, de empresário, de quem é. Se Deus mandar entregar, entrega tudo e Deus se mandar poder não é profeta. Ele confundiu a amizade
mas quem te mandou eu falar para Davi que eu falei para ele construir alguma coisa? Quem te mandou? Ele não vai me edificar casa alguma, porque eu chamei ele para uma coisa, porque na obra de Deus ninguém faz o que quer. Deus coloca cada um no lugar para fazer o que ele manda. Se Deus te mandou, se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para pastorear, pastoreie. Se Deus te chamou para pregar ou para cantar, cante, mas não faça aquilo que Deus te mandou fazer. Ninguém faz o que quer na obra de Deus, irmão. É verdade, Deus. O Senhor falou para ele: volte lá e fale a Davi que da semente dele eu vou construir. Ele vai construir o templo. Aí diga para ele que eu levantei ele para matar. Eu levantei ele para derramar sangue, para conquistar. Chamei ele como guerreiro, as ovelhas sujas. Mas por Deus, o coração do rei tão contrito permitiu que ele construísse o templo, entregasse para Salomão a planta do templo. Só que compreenda aqui, irmãos, a tarefa, a responsabilidade. E permita-me trazer para os dias atuais esta mensagem. Eu tenho visto alguns pregadores que têm se levantado nessa última hora. Alguns meninos, me perdoa dizer menino, eu tenho 23 anos, mas eu estou um tempo na caminhada aí. Já estou um tempo pregando a palavra de Deus, já fizemos os estados do Brasil, e o Senhor me deu um pouco de experiência. Mas eu estou vendo uns meninos por aí que estão achando que pregar o evangelho é de status, que está achando que ser profeta de Deus é fama, que está achando que ser profeta de Deus é pousar no shopping e mostrar as roupas novas, sapato novo. Irmão, Jesus nos chamou para descer lá no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor falou que ele não tinha nem aonde na cabeça dele. O propósito de Jesus era ganhar as almas para o Pai. Os pregadores de hoje estão achando que pregar é se formar, é fazer isso, aquilo, não. Isso é enganar. Deus nos chamou nessa última hora para ganharmos as almas que estão lá fora, para o sangue. Eu não chamo direito, porque eu vou profetizar a autoridade profética de Deus. Vamos para cá, que seja ele, da boca bem demora na glória. Quem tem aleluia, aleluia. Eu tenho Facebook, mas dá nem vontade de olhar, de tanta baboseira que eu vejo. Vejo os pregadores discutindo, irmão. Em vez de ler Bíblia, em vez de eu consagrar a vida e buscar Deus, pedir para Deus usar para mim as almas. Porque o pregador ele tem que ter 4 tipos de sinais do seu ministério. O primeiro sinal, tem que ter salvação de alma. Segundo sinal, tem que haver batismo com o Espírito Santo. Terceiro sinal, tem que haver libertação. Quarto sinal, tem que haver cura. Se nenhum desses sinais acontecer no ministério do camarada,